privilégio, irmãos, podermos estar na casa do Senhor. E como a gente vai ver no último item da lição, sobre a autoridade de Deus, é obedecer. Estar na casa do Senhor no domingo é uma forma de obediência, né? Porque Ele pediu que nós guardássemos um dia. Ele guardou um dia de descanso e Ele fala a mesma coisa para nós. Então, estarmos aqui hoje também é um sinal de respeito à autoridade, à soberania, tudo que nós já estudamos e vamos estudar hoje a respeito de Deus. Então, vamos orar, agradecendo. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada, a Deus, pelo nosso respirar. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada pela semana que tivemos, por tudo que pudemos fazer, por tudo que pudemos realizar no nosso trabalho, no nosso lar, onde quer que estivéssemos. Nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor esteve e está conosco todo mundo. Pai, obrigada pelo privilégio de estar na tua casa e de modo especial na escola bíblica discipuladora. Pai, queremos pedir a tua direção, pedir a Deus a unção do teu Espírito para que o Senhor trabalhe no nosso coração aquilo que nós precisamos aprender a respeito de quem o Senhor é. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos obedientes. Ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos saber quem Tu és através da Tua palavra, porque a Tua palavra fala. Nos ajuda, Pai, a sermos diligentes no sentido de buscarmos a Tua face todos os dias, de orarmos, de lermos a Tua palavra, para que o nosso coração não se desvie e se torne um idólatra. Tenha misericórdia de nós, Deus, perdoa os nossos pecados. Abra, Deus, as nossas mentes e o nosso coração, a fim de que entendamos o que o Senhor quer para as nossas vidas. De modo especial para cada um de nós que está aqui. Sabemos que o Senhor tem coisas a falar, a ensinar, de modo singular, particular. Portanto, Deus, fala conosco. Te pedimos essas bênçãos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada nós estudamos os 10 mandamentos assim de uma maneira geral, né? A partir dessa lição, nós vamos começar a esmiuçar ou nos debruçar em cima de cada mandamento, tá? A gente sabe que na semana passada a gente viu que os 10 mandamentos eles se dividem em duas partes. Quais são as duas partes? A primeira parte fala o quê? Relacionamento com Deus. Isso, a primeira parte, de 1 até o 4, do relacionamento do homem com Deus. E a segunda e última parte fala do homem com homem. Então, hoje, nós vamos estar focando isso aqui. O relacionamento do homem com Deus. Aqui. Mas antes da gente ver o texto propriamente dito, eu fiquei muito... não sei quem teve a oportunidade de fazer a leitura diária da semana. Deuteronômio 4. E eu gostei muito, eu li várias vezes e eu quero ler com os irmãos e eu quero que os irmãos prestem atenção nas palavras. Escute. Guarde. Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e o juízo que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam entre e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Primeiro, ouvir, né? Ouve. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, e eu lhes ordeno. Com os seus próprios olhos vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois o Senhor seu Deus eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal-Peor.
Porém, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor seu Deus, todos hoje estão vivos. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, palavra de Moisés, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Prestaram atenção? Ó, portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos outros povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Cai por terra aquela ideia de que o crente é burro. Certo? Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. Tão somente tenham cuidado e guardem. Tá, tem outra palavra aí, cuidado. Guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Essa parte aqui, ó, não se esqueça daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias. Como a gente faz para a gente não se esquecer daquilo que Deus tem feito por nós? O que nós fazemos? Ou o que devemos fazer? Vamos lá. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também os ensinem aos seus filhos. O tempo inteiro, o relacionamento do homem com Deus tem sido de diálogo, de fala. Ele vem e fala de alguma maneira, de algum jeito, ele se expressa. E o tempo inteiro nós queremos algumas coisas que sejam, queremos Deus de uma maneira concreta. Nós não conseguimos nos contentar com a fala, em ouvir. Nós queremos dar concretude a esse Deus. E aí é que morre o grande perigo. E aí, quando a gente quer dar essa concretude, a gente pode ser parcial, desenvolver um lado do Senhor mais do que o outro, no sentido de Deus é muito bom, ou ele é justo e castigador. E aí a gente vai tentando customizar esse Deus. Esse texto aqui está falando sobre como a gente não pode, o caminho que vai nos ajudar a não fazermos isso. Porque isso é nosso. A gente quer coisa concreta, a gente é terra. Então vamos lá. Reúna este povo a fim de que aprendam a temer durante todos os dias em que viverem na terra, e também os ensinem a seus filhos. Então vocês chegaram e ficaram ao pé do monte, e o monte estava em chamas que subiam até o céu, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz
mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos e o escreveu em 2 tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos, para que os cumprisse na terra que passarão a possuir. Tenham cuidado, olha de novo, guardem bem a sua alma. Não falou para guardar a terra não, vocês perceberam? Eles estavam ali às margens do Rio Jordão, prestes a atravessá-lo para ocupar a nova terra. Mas o que ele falou foi para guardar porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. De novo, pela segunda vez, ele está falando, vocês não viram. Vocês ouviram. O Deus de vocês lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para os céus e verem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem de novo, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas, quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim, por causa de vocês, e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, mas vocês vão passar o Jordão e possuir aquela boa terra. Tenham cuidado de não se esquecer, de novo, gente. Tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não faça para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor e Deus zeloso. Eu vou ficar por aqui. Há algum tempo eu li esse livro aqui e vale a pena, de vez em quando, reler. Ídolos do Coração. A autora começa trabalhando o texto e fala sobre Raquel. Quando ela foi sair da casa dos pais, ela levou e enterrou os seus ídolos, né? E ela trabalha o coração do homem, onde tudo nasce e onde também Deus mesmo colocou. Né? Eu vou tentar desenhar aqui, copiando do livro, o que ela coloca. Por que tanta... Eu fiquei refletindo durante a semana, por que tanto escuta, ouve, cuidado? É a mente, o coração se traduz por isso, tá bom? Que aqui tem um coração grande, ela colocou tudo aqui, mas não vai dar para eu colocar a mente. Que são os pensamentos, as crenças, o entendimento, a memória. Inclusive, esse texto de Deuteronômio 4 é a memória de Moisés. Tudo que aconteceu, ele vem dando fazendo um retrospecto de tudo que aconteceu. Porque aquele povo que estava ali não viu as maravilhas que aconteceram no deserto. Aquela galera que estava prestes a entrar no Jordão eram os filhos dos filhos que morreram durante os 40 anos que ficaram no deserto. Então, eles não viram tudo que Deus fez. Então, esse texto de Deuteronômio 4, ele é um retrospecto daquilo que Moisés viu e agora estava falando para aquela nova geração
que estava tendo o privilégio de entrar na terra prometida, porque os outros não tiveram. Deus falou que eles não entrariam, assim como Moisés não entrou, tá? Então, memória, julgamento, parece longo, mas a gente já vai passar para o conteúdo. Discernimento, a consciência. Vocês já viram quantos textos na Bíblia falam sobre a mente, sobre cuidar da mente, o que devemos pensar, o que devemos... Textos que falam nisso, pensar tudo que é verdadeiro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, nisso pensar. Por quê? Depois da mente, vem as afeições. Nas afeições estão os anseios, os desejos, os sentimentos, as fantasias ou as imaginações e as emoções. Uma palavra difícil, que é a próxima, que eu tive, quando eu estava lendo o livro, fui procurar no dicionário para me certificar de que era isso, porque não é uma palavra que a gente costuma usar muito, mas traduz como vontade, ou capacidade de decidir, volição. Escolha é a capacidade de escolher. Determinação. Das ações. Tá vendo? Mente, afeições, volição. Tá tudo dentro dessa questão do coração. Ele é bem vasto e bem complexo também. Mente, as afeições, os meus desejos, meus anseios, meus sentimentos, fantasias e emoções. Minha capacidade de escolher, de decidir. Determinações das minhas ações. Uma capacidade que foi exercida no Jardim do Éden de maneira totalmente equivocada. Mas ainda assim, esse Deus que é único, espiritual, santo, soberano, ele continuou nos dando esta capacidade de escolha. Ele continuou. Mas ele nos deu a palavra dele. Ele continua falando conosco hoje. E continua nos dando hoje a oportunidade de escolher. Hoje, escolher a quem sirvar. Para a gente escolher, a gente precisa conhecer, né? Quem é, ter um entendimento disso. De alguma maneira, alimentar algum sentimento por essas escolhas. Vocês concordam comigo? Para eu exercer essa capacidade de escolher. Como escolher Deus sem conhecer? Ficou longa essa introdução. Mas como conhecer, como escolher sem conhecer? O que nós sabemos sobre Deus, irmãos? E o que sabemos sobre Deus é o suficiente para fazer de nós um adorador? Ou tem sido? Porque a gente sabe que Deus é único. Ele é espírito, por isso ele não pode tomar forma, a forma do meu pensamento. Eu sou pensada por ele, mas eu não penso e não formo Deus. Porque eu não tenho competência para isso. Porque ele é muito maior do que eu possa pensar ou imaginar. Porque ele é espírito. E todo o tempo aí, quando eu frisei no texto de Deuteronômio 4, a questão de falar, porque não é muito concreto. Eu não posso ver, mas eu tenho que processar. Toda
toda essa minha reflexão me fez pensar numa questão que a gente está... a minha filha, ela tem um transtorno do processamento auditivo central. O que é isso, sério? Ela ouve 100%, mas na hora de interpretar, ela interpreta ou ela entende apenas 49% de tudo que ela ouviu. Ela ouviu 100%, mas ela só ouve 49%. Porque é neurológico, um processamento aqui. Quem nos deu essa capacidade? Quem fez essa habilidade foi o Senhor. E no quarto, quinto mês, a capacidade de ouvir, ela começa também lá no feto. Mesmo imersa em água, ela ouve algumas coisas. O feto ouve algumas coisas. Então, esse sentido, ele já faz parte da nossa vida antes mesmo de nós nascermos. E é um dos sentidos mais complexos. Por que será? Porque ele passa por tudo isso aqui. Que chega na nossa capacidade de escolher. Por isso a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve. Com o que a gente ouve. Se o olhar pode nos levar à corrupção, o ouvir muito mais. Porque fica batendo. Você quer um exemplo? Quem aqui ainda não se pegou cantando uma música que não tem nada a ver com você? E que você nem acredita? Alguém já se pegou pensando? Fala sério, gente. Isso acontece só comigo? Sim. De você? Uai, aquela música que as crianças ficam o dia inteiro, se enrola, bate, vai pro ladinho. Gente, aquilo entra na cabeça da gente, e se a gente bobear, a gente vê. Se enrola, bate, joga de ladinho. Vocês entenderam o que é essa? O que é a audição? Já gostei. Mas vocês entenderam que a gente às vezes não quer, mas a gente está com isso na nossa cabeça? Como que se a gente não exercer um julgamento do que a gente ouve, não pensar, o que isso envolve? Eu ouvir esta música e outras, e aí eu não tô querendo ser preconceituosa em relação ao ritmo, mas algumas músicas, por conta das letras, não serem nada edificantes, tá? E eu não vou dizer pra vocês que eu ouço só música gospel, não. Mas a gente precisa pensar sobre isso. Porque quando a gente ouve, aqui, passa, ele pode estar atendendo alguns desejos, pode estar levando a gente a alguns sentimentos, fantasias, e aí começa a fantasiar coisas que não existem ou que não deve. E aí, por fim, a gente escolhe, pode ser escolher CD. Porque aquilo não tem nada a ver, né? Mas quando o próprio Deus fala incessantemente, eu falei, filho, tem alguma coisa aí para ele falar o tempo inteiro? Ouve, escuta, cuidado. A gente não pode ignorar o que está posto nesse texto. Porque isso vai ser processado. Isso vai levar, pode nos levar a fazer escolhas não muito adequadas. Ou melhor, tira a palavra adequada, que não sejam agradáveis ao Senhor. Então, e quando a gente faz algumas escolhas, a gente pode estar comprometendo a visão que nós temos de Deus. Agora vamos lá, em Deuteronômio capítulo 5. Ficou claro essa questão do coração, a imensidão que é, quando a Bíblia fala em coração, o que está envolvido nisso? É muito legal, esse texto trabalha muito, essa autora trabalha muito essas questões. E ela joga inúmeros textos de quem tiver a oportunidade de ler, de comprar, é bem legal. Vamos lá, iniciar a nossa leitura do texto da lição, né? Mateus, Deuteronômio 5, de 1 a 15. Vamos lá? Podem ler, cada um leu. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendeu-os e guardá-los para os cumprir. 2. O Senhor vosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas com todos nós que hoje estamos vivos aqui.
O Senhor falou com vocês face a face, no meio do fogo, no monte. Nesse tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subsiste ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faça misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente de tomar o seu nome em vão. Marque o dia de sábado para santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem com tu. Lembre-se que você foi escravo na terra do Egito, e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guarde o dia de sábado. Primeira característica do nosso Deus, a exclusividade. Não terás outros deuses. Não tem jeito. O autor diz que não gosta de usar a palavra ciúme, porque hoje ela tem um efeito um pouco meio opressor, né? Mas se a gente pensar no ciúme em alguém que a gente quer para nós, tão somente para nós, aí fica um pouco mais fácil de entender essa questão da exclusividade, né? Ele até falou, ninguém quer compartilhar a sua esposa com outra pessoa. Mas até essa fala hoje, irmãos, ela é bem complexa, porque a gente tem contato, a gente ouve de pessoas que têm relacionamento a 3. O nível de cegueira, o nível de escuridão em que vive o ser humano está tão grande que os limites, né, eles estão sendo totalmente ultrapassados, tá? Então, é até perigoso quando a gente lê isso e a gente ouve de pessoas que, casais em trio, né? Desse jeito. Então, mas a questão da exclusividade, Deus quer que você coloque Ele no primeiro lugar na sua vida. Uma grande preocupação que eu vejo hoje é que é a forma como nós estamos tratando Deus. Essa é a minha preocupação. A palavra de Deus diz o seguinte: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Toda hora se fala Deus, Deus não sei o que, meu Deus não sei o que, Deus. É o tempo todo. Você liga a televisão, o cara que está transmitindo futebol, meu Deus! Quer dizer, é o tempo todo. Agora, qual é o Deus deles? Nós temos que entender bastante isso, na verdade. Então, quando você vai falar de Deus para alguém, eu tive uma disputa com uma pessoa, fala disputa que for disputa. Mas eu tinha pagado um voo no Panamá até o Rio, e é longo, um voo longo. E do meu lado veio sentado com se dizia ateu. E eu estava lendo o texto da Bíblia, estava até com uma revista na mão lá, e estava lendo, e ele começou a contender comigo, sabe? E eu fiquei
tentando conversar com ele. Durante a viagem toda ele me ligando e eu tentava falar de Deus para ele. Porque ele falou que todo mundo tem um Deus, todo mundo tem um Deus, é verdade. Quando cheguei na tribo indígena, eles tinham um Deus. O Deus deles era o urubu. Mas era o Deus deles. Eles só conheciam aquilo, não é verdade? Então, o grande perigo que vivemos hoje é isso aí. Se falar em Deus em vão. Usar o nome de Deus. A palavra de Deus nos diz uma coisa muito séria. Errais por não conhecer as Escrituras, mas não para por aí. E o que nela está contida. Errais por não conhecer as Escrituras. Ah, mas eu conheço. Não. Você pode até ter lido, mas conhecer é praticar também. Porque conhecer, no original, você sabe que é ter relacionamento. A palavra conhecer é ter relacionamento. José conheceu Maria, quer dizer, ele teve relações sexuais com ela. Então, quando se fala conhecer, quer dizer, eu tenho relacionamento com a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu estou aqui. Né? E às vezes as pessoas não gostam muito da Bíblia porque ela realmente nos confronta. Sim, e ela nos impede da gente fazer uma coisa que a gente não customizar. Eu vou colocar Deus do jeito que eu, segundo os meus desejos. Ela vai nos confrontar. E às vezes as coisas que nós queremos não estão no centro de Deus, não está na Bíblia. Deus não quer. Aí eu vi uma pessoa que me diz assim, mas a Bíblia é impossível ser completa porque ela tem coisas ali que não funcionam hoje. Pô, mas como não funciona hoje? Como não funciona? Ela tem que funcionar todos os dias. Né? Como um remédio. Né? Mas tem coisas que vai contra o que eu faço. Aí é outra coisa. Então você que tem que se adaptar à Bíblia, não a Bíblia você. Na verdade, às vezes você toma um remédio que o médico passa, ele é horrível, mas você tem que tomar. Eu gosto muito daquele. E João, quando estava preso na ilha de Pátria, ele teve um relacionamento com Deus ali, e um relacionamento profundo. E Jesus veio estar com ele, levou ele até os céus. É ou não é? Então foi até os céus e viu o povo todo em pé adorando o Senhor. Teve um momento que o anjo deu um livrinho para ele comer. Né? E ele pegou o livrinho, o que ele fez com o livrinho? Comeu o livrinho. Diz o texto que quando ele comeu o livro, caiu na sua boca, era doce como mel. Mas quando ele engoliu, era amargo como fel. O que isso estava nos ensinando? Que a Bíblia é maravilhosa quando você lê, mas quando ela ataca você, quando ela te confronta, ela fica... Eu acho que essa questão dessa leitura, de como quando você engole e ela parece pesada, é que quando você começa a confrontar isso aí. O seu entendimento, os seus pensamentos, a sua própria consciência, e o que isso leva a você pensar nos seus desejos, quando você engole ele e fica amargo, aí eu vou catar isso do senhor, quer dizer, da própria palavra, isso confronta. Isso nos traz dificuldades para fazer uma escolha correta. Porque escolher Deus, irmão, significa não escolhermos a nós mesmos. Vocês concordam comigo? É um legado. E aí, quando a gente pensa em exclusividade de Deus, a gente tem que ir lá, vamos lá para o Novo Testamento, para a vida de Jesus, e em especial no momento da crucificação. Quando ele fala que está consumado, né? Momentos antes, quando ele fala, Senhor, se for Pai, se for possível, faça isso, me livra dessa. Mas, seja feita Jesus foi obediente, completamente obediente. E ele teve a mesma possibilidade de escolha. E é isso que mais me encanta e ao mesmo tempo me incomoda. Sabe quando a capacidade que a gente tem de escolher é um encantamento e ao mesmo tempo é um incômodo? Como vocês interpretariam isso? O que pode ser um incômodo?
responsabilidade. Eu acho que quando você tem poder de escolha e decisão, acho que a responsabilidade, eu levo muito isso assim só um exemplo para ficar prático, né? Quando você é chefe de guarnição, todo mundo fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tem milhares de julgamentos. Mas quando você decide, é o seu carinho, qualquer responsabilidade, da vítima sobreviver ou não, daquele atendimento dar certo ou não é seu. E aí você, às vezes, ter essa responsabilidade. Quando você não é chefe de guarnição, você fala, eu faria isso, eu faria aquilo, mas a responsabilidade total não é sua. Entenderam? Tem mais alguém? Tem uma palavra ligada à escolha que se chama trade-off, né? Que a escolha tem mais a ver com as coisas que você não irá ficar com elas, com as coisas que você vai descartar, do que aquilo que você exclusivamente vai escolher, né? Porque a gente às vezes tem a ideia da escolha como aquilo que eu vou ficar, mas a escolha tem mais a ver com aquilo que você vai deixar de ficar, né? Então, escolher a Deus tem mais a ver com deixar as outras coisas e automaticamente Deus se torna exclusivo do que me apegar àquilo e aí a pessoa tenta se apegar às outras coisas também, mas ela não abre mão das outras coisas para que algo seja exclusivo. Mateus 6, buscar primeiramente o reino de Deus. Buscar. Para você buscar Deus, você tem que deixar algumas outras coisas. Para você escolher buscar primeiro esse reino, eu vou ter que necessariamente escolher, deixar algumas. É o que Jesus disse. Se querem me seguir, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo, né? Muitas vezes nós temos que... Primeiro você tem que abrir mão de algo. Não, tem que abrir mão, você tem que negar a si mesmo, né? Os seus desejos, a sua vontade, você tem que levar. Não é bom para você aqui, não deixa aquilo de lado. E é difícil, né? É difícil, às vezes, as pessoas deixarem de fazer aquilo que gostam, mas negar a si mesmo foi uma coisa dura de Jesus. Não entender a exclusividade de Deus e correr atrás de outros deuses, como diz Oséias, é correr atrás do vento. E o mais engraçado é que a gente escolhe correr atrás de pessoas como nós, né? Ou as coisas concretas, ouro, prata, elas são concretas, mas elas têm as mesmas características que nós temos. Perecem, se perdem, fica velho, fica obsoleto e tantas outras coisas mais, né? Eu estava ouvindo ontem um filósofo ali, meu marido colocou, a gente tem que correr atrás do conhecimento, porque a velocidade com que esse conhecimento se renova, ela é absurda. E aí está falando da capacitação constante e perene do profissional, né? Então a gente sempre corre atrás daquilo que é fugaz, daquilo que... bolha de sabão, que ela é linda quando sai, depois ela vai se dissipando e desaparece. A gente está sempre buscando aquilo que é perecível. É uma característica nossa. Nosso coração faz a gente buscar isso, porque a gente quer tanta concretude e que a gente acaba com nada na mão. A gente corre atrás de saúde, às vezes a gente não tem a saúde que a gente quer. A gente corre atrás de conhecimento e a gente rala para ter um monte de coisa. Aí vem um AVC e leva todo o seu conhecimento. Aí vem a pandemia e leva o seu emprego, que por sua vez vai levar o seu carrão, que por sua vez vai levar a casa que você alugou, comprou, que você não vai ter mais condição de bancar. Por isso a exclusividade. Vocês lembram que no texto de Deuteronômio 4 ele falou para a gente guardar o quê, irmãos? Guardar o quê? Por quê? Uma das características de Deus, como imagem e semelhança de Deus, é que a nossa alma ela é eterna. Aí ele falou, cuidado. Eles estavam se preparando para entrar na terra. Não falou, cuida da terra. Não foi que falou cuidar da terra, cuida da alma. Não foi da terra. Está ali e a gente não ouve. Está aqui e a gente não toma para si. A gente continua correndo atrás do vento.
a exclusividade, por isso tem que ser, porque ele, como ele é espírito, não vai poder ser pensado. E ainda que eu tente pensar, não vai acontecer e não vai chegar à imensidão do que é esse nosso Deus, tá? Ih, tem uma coisa errada aí. Incomparabilidade, tá faltando um. Incomparável. Tem alguém, o texto confronta, o texto lá fala: qual foi o Deus das nações que vocês lutaram, que fez o que o Deus que vocês fez? Qual foi o Deus que caminhou com vocês com a nuvem? Qual foi o Deus que caminhou com vocês com o fogo? Qual foi o Deus, os deuses da época, que deu água? Do deserto fez nascer água, que abriu o mar vermelho, que mandou todas aquelas pragas no Egito. Qual foi o Deus? Tem alguém comparável? E aí depois a gente pode ver pela Bíblia fora os deuses de Baal junto com o Deus do profeta Elias, né? Como é que foi, como é que aconteceu ali. E aí inúmeras revelações que vão comprovando que Deus é incomparável. Não tem margem de comparação com nada, nem ninguém do que eu possa ver, ouvir ou sentir. Aquele autor faltou ali uma palavra que ele deveria ter colocado, não é? Ele disse ali, ele está falando sobre Deus, né? Que unicidade é espiritualidade. Mas eu acho, na verdade, o autor devia ter colocado um espírito pessoal. Porque Deus é uma pessoa. Né? A palavra pessoal deveria entrar, tem lugar ali. Às vezes nós falamos em Deus assim, né? Como algo. Mas Deus é uma pessoa. Tanto que Langston vai dizer, né? Quando ele define Deus, diz que Deus não se define, mas o Langston se define, ele diz que o espírito pessoal, que inclui em santo amor, criou, dirige, sustenta todas as coisas. Quer dizer, é um espírito pessoal. Temos que tratar Deus como uma pessoa. Ele está ali, ele está aqui. E ele se relacionava com Adão e Eva direitinho. Ele fala sobre isso. Deus não vinha falar. Conversava no jardim. Então é pessoal. Então, não tem nada que compare ao nosso Deus. Tudo que ele criou, tudo que a gente vê, nada pode ser colocado numa caixinha, sabe? Não dá. Não tem como comparar. E aí não faz para ti imagem de escultura. Eu fui criada pelo pensamento, pelo desejo de Deus. Porém, eu não posso fazer o mesmo em relação a Ele. Eu fui criada pela palavra e pelo pensamento dele. Ele me projetou. Porém, eu não posso projetar Deus. Não posso. É não mesmo, irmãos. Porque nada do que eu pense vai expressar quem é Deus. Nada. Porque nós somos finitos. Ele não tem início nem fim. Ele é. Lembra da frase que Moisés... Mas o que eu vou falar para o faraó? Quem é você? Eu sou. O grande eu sou. Te enviou. Pois é. Inclusive, no passado, os ateístas, eles fazem debates, né? Nas faculdades mundiais, eles usavam muito essa pergunta, né? E depois vinha uma pergunta estúpida e pararam de fazer. Quem criou Deus? Então, essa frase está fazendo fora. Porque se você está falando de um Deus, você está falando de alguém fora, de espaço, de matéria, né? Sim. Então, eles já não fazem mais, porque virou uma vergonha. Ok, daí um debate. Quem criou Deus? Quer dizer, aí, cada vez que você está falando de Deus, você está falando de alguma coisa fora, né? Está falando de um Deus. Então, Deus está fora, de espaço, tempo, matéria, né? Então, hoje, eles se dobraram. Está na ordem da fé. Né? Os maiores, né? Os maiores, né? Aqueles caras lá, aqueles ingleses, principalmente, o Richard Dawkins. Então, eles não fazem mais essa pergunta, porque ficam fora. Porque você não pode falar de Deus
e falar que, e colocar em questão, né? Abrir a questão se ele foi criado ou não. Então, Não dá. nem eles fazem isso. Não dá. E a gente tem que saber aquela coisa, quando a gente fala para a criança, é não, é não. Em algumas situações ela tem que aceitar o não e ponto. Sob pena dela sofrer as consequências, não só de castigo, mas de uma escolha errada dela botar o dedo na tomada ou pular da janela, do sofá. É não. Porque é um risco se ela não obedecer imediatamente. Eu acho que essa questão da incomparabilidade é não. Não tem como fazer nada assim. Então a gente precisa fechar, irmão, você levantou o dedo. A grande questão que leva o ser humano à idolatria é um ponto ali que a irmã colocou aí. Essa questão de que Deus ele transcende, né? Essa questão de linear nossa, né? De ponto de partida e ponto final. Então Deus ele transcende esse entendimento. Deus ele é eterno. Então surge esse desejo, esse é o mesmo no coração do homem de materializar isso e querer essa visibilidade, né? Vou colocar assim. Sim. Mas ele transcende isso. Deus ele não tem um ponto de partida de início. E foge desse entendimento, a compreensão disso. Se não for pelo mergulhado, pelo conhecimento da palavra, pela fé, a pessoa pira, a pessoa chuta o balde e não quer saber mais. Porque não tem uma compreensão sólida, né? Não tem aquela materialidade da situação. Então, E não vai ter. Não vai ter nunca. Então, Ou se você não tiver entende que essa materialidade ela não vai ter, mas ela é fruto do relacionamento. Porque essa questão pode se materializar quando você se relaciona. Se você não tiver um relacionamento íntimo com Deus profundo, conhecer, essa fé não vai ser sustentada e sempre vai surgir o desejo mental de ver, e não de sentir, de presenciar no seu coração, de estar aqui dentro de você. Essa questão, a irmã Adelina, ela contou da experiência que ela teve essa semana de que ao chegar a visitar uma pessoa conhecida pela qual ela orava há algum tempo, Deus falou para ela, fala do plano de salvação para essa pessoa. Meus irmãos, isso é fruto de quê? Deus apareceu de alguma forma para a senhora, Adelina? Mas por quê? Relacionamento. Estarei convosco todos os dias. Esse relacionamento foi proporcionado, né? Toda essa preparação da doutrina, dos 10 mandamentos, foi para preparar a vinda do Salvador. Que, de maneira completa e finita, no sentido de que a vinda de Jesus Cristo para nos salvar em obediência ao seu Pai, em obediência e em perfeição, porém 100% homem também, ou seja, ele sentiu, ele pensou, mas na hora de escolher, ele escolheu obedecer. Então, eu não peguei o exemplo da Adelina, mas eu estava pensando exatamente nisso, porque o que você falou de compromisso, de se você querer exclusividade e tal, mas é o pacto, o plano, o compromisso dele conosco. Então, no início, a gente não conhece, a gente não sabe quem é, faz escolhas erradas. Mas é igual você falou, ele não materializou nem nada, mas o Espírito, a Adelina falou, tem um plano, tem um projeto para você. Para cada um de nós. A partir do momento que é apresentado a pessoa, porque a gente pensa em Deus assim, eu sei que Deus não existe, como o pastor disse, meu Deus e tal. Mas quando você entende que tem um plano para você, você tem uma escolha. E aí a escolha você faz por Deus nesse momento, sabendo que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele é o Deus. Por isso que Ele quer exclusividade. E não é uma escolha no sentido de que eu vou cumprir todos os mandamentos e eu vou receber a bênção. Ou se eu não cumprir, eu vou receber. Não é mais nesse negócio, nesse 8 ou 80. É reconhecer por amor. Eu já falei para os irmãos, eu gosto muito do texto que fala que cordas, eu atraí vocês com cordas de amor.
Cordas de amor significa a capacidade de escolher que Deus continua nos dando. Quando eu falei que às vezes me gera algum incômodo, é que às vezes eu gostaria que não ter essa capacidade de escolha para que eu pudesse estar sempre fazendo a coisa certa. Sabe aquela coisa de eu não me ser confrontado? Essa capacidade de escolha ela é uma bênção, mas às vezes ela é pesada, porque ela traz consequências, como a gente já sabe. Então, assim, dentro do fato de não ser incomparável, tem uma outra questão. Santo. Eu anotei uma das frases que tem nesse texto, que Deus é surpreendentemente, intransigentemente santo e surpreendentemente misericordioso. É o mesmo incômodo que eu falei de ser bom e ao mesmo tempo a nossa capacidade de escolha, ao mesmo tempo, mas a gente pode pensar sobre isso. Deus é intransigente em sua santidade, em sua pureza. O povo teve que se preparar para se chegar perto, para poder ouvir, teve que prestar atenção. Todos aquelas fenômenos da natureza foi para quê? Foi usando o quê, irmãos? Os fenômenos da natureza foi usando a audição. Capta atenção. Presta atenção em mim. Às vezes Deus grita e a gente não ouve. E Ele grita com a palavra. Ele grita com a palavra dele conosco, que a gente não ouve. Né? E Ele é surpreendentemente misericordioso. Ele é santo, totalmente santo, mas incrivelmente misericordioso. O que significa misericórdia? Não recebemos o que nós merecemos. Com toda a santidade, com toda a soberania, com toda a autoridade, com toda a sua incomparabilidade, com tudo isso que é esse Deus, Ele é misericordioso. Ele primeiro continua nos dando a capacidade de escolher Ele ou não, e continua não nos dando o que nós merecemos. Quando a gente tem essa noção dessa santidade de Deus, a gente se vê e olha, e a gente precisa se ver, nos ver, o quanto pequeno nós somos. E quanto não sei que a palavra certa é. Às vezes medíocre nós somos quando a gente investe em coisa que escorre pela mão. A gente ser confrontado com esses nossos desejos é muito incômodo, irmão. É muito incômodo. A gente sabe que os 10 mandamentos, ele tem consonância, é uma caixa de ressonância no Sermão do Monte. Né? E quando Jesus vai esmiuçando as nossas preocupações. Ei, eu sei que você precisa. Eu sei que você precisa comer, se vestir. Eu sei. Mas não coloca o seu coração nisso, porque a traça destrói, o ladrão rouba e a ferrugem consome. Gente, o aço inox do passado é o mesmo de hoje? Daquilo que Jesus, quando ele foi derrotado, ele dá grande exemplo da pessoa, ele pega várias lições. Ele fala assim, não só do pão viverá o homem, porque não só o pão que ele estava com fome. Aí ele fala, toda a palavra será da boca de Deus, é que quando tudo faltar, você vai viver da palavra e será da boca de Deus. Quando tudo lhe faltar, quando tudo, a terra arrasada, o que vai sobrar? A palavra, você não se agarra nas coisas de nada. E aí, quando fala desse faltar, o que tem que trazer, temos que trazer à memória, e aí a memória, as promessas, o que ele é, o que ele já fez, né? E de onde nós viemos. Uma coisa que a gente não pode esquecer. Vocês percebam que nessa parte, o Pentateuco todo trabalha muito. Vocês lembram
tempo que vocês estavam lá no Egito, 400 anos. Vocês lembram? E nesse mesmo texto está falando que vocês vão ser de novo escravizados, porque vocês vão escolher mal. Nesse mesmo texto que nós lemos, quem não leu, irmãos, eu incentivo vocês a lerem em casa, Deuteronômio 4. Nesse mesmo texto, Deus já sabia que o povo iria ser escravo de novo, mesmo na terra. Irmãos, a gente já falou assim, eu não vou desistir de você, porque eu já sei que você eu sei que você vai vacilar. Tchau. Não quero mais desistir de você. Deus não fez isso com o povo de Israel. Eu fico encantada com isso. Cara, ele já sabia. Ele sabia que o povo ia ficar 70 anos de novo por desobedecer. Mas ele não desistiu. Eu fico encantado com isso. O que acontece? A pessoa mistura a liberdade. Quando o povo era escravo, fica lá. Por que Deus fez eles caminhar 40 anos no deserto? Para ensinar que estavam sendo livres dali, mas continuaria tendo problemas. Porque aí o pessoal, agora eu tenho Jesus no coração, acabou o problema. Tem gente que vai sair, né? Aceita Jesus, você não vai tomar para fora, não vai problema. Acabaram os problemas. É a mesma oferta de algumas outras situações aí. Então, por que Deus fez eles passarem por todo aquele sofrimento, falta disso, falta daquilo? E Deus ia dando, né? Deus dava comida, Deus dava durante o dia aquilo. Deu uma nuvem para acalmar o calor do deserto, à noite tinha uma coluna de fogo. Deus mantinha o povo, mas eles continuavam reclamando. Né? Chegou um ponto deles falar assim, não, nós ficamos lá no Egito, lá nós tínhamos, eles não tinham nada, irmão, mas eles queriam voltar para o Egito. Então, o ser humano é terrível. Não tem jeito. É verdade? A gente tem envolvimento isso. Mas por que eu? Nossa. Não, por que eu? O que aconteceu isso comigo? Aconteceu. Jesus disse no mundo... A gente não pergunta por que Deus fez isso com Jesus, mas a gente pergunta por que Deus fez comigo, isso. né? Poxa, eu sou uma pessoa que faço isso, faço aquilo, vou à igreja, etc. Mas não comigo, mas por quê? Por que você tem diferente dos outros? Mas no mundo tereis aflições, não vamos ter problema. Não é verdade? Sim. Eu tô dizendo isso é um evangelho barato, né? Na verdade, isso é um evangelho fast food. A minha irmã, eu fui católico. Fui católico muitos anos. Estive no seminário de padre, eu ia ser padre. Sim. A minha família toda é tradicionalmente católica, só tem meu irmão de crente. Aí eu me converti, aí teve essa mudança, né? E a minha família não entende, até hoje. Então quando eu fiquei doente, a minha irmã veio jogar na minha cara. Você falou. Então não pode. Então o crente não pode ficar doente? Ué. É neste momento é que Deus vai tratar contigo. Vai tratar com você. Naquele momento de doença, naquele momento de tristeza. Já passou por tanta dificuldade, mas ele não desistiu do Senhor. Ele disse, nós não podemos desistir, porque o texto da lição, nós temos que entender o texto, lá em cima. Com Deus não desistiu. Tem muita gente brincando com Deus. Nós estamos falando, né? São nesses momentos que a gente vai para a memória de novo. E aí a gente vai se lembrar quem é o Deus que a gente serve. Como esse Deus age conosco. Né? E da entrega que a gente precisa ter para que a gente continue caminhando, entendendo quais os processos que ele tem para a gente. Né? Então, é o tempo todo lembrando que ele é Espírito, que ele é Santo, que ele é soberano. Sim. Né? Ele é soberano. A gente precisa entender isso. Né? E quando a gente está na dificuldade, entender que Deus é soberano. Ele é soberano, ele tem o controle, ele está cuidando. E sempre trazendo a memória. Eu sirvo a um Deus que é fiel. Ainda que não aconteça do meu jeito, eu preciso continuar caminhando.
E olhando para ele, trazendo à memória, eu sirvo a um Deus fiel, perfeito. E que a vontade dele também é perfeita. Pode não ser muito agradável no momento, mas eu me fixo nessa questão da perfeição. Sim. Porque eu sei que eu sou imperfeito, mas eu confio pela fé, né? Pela fé, eu creio que Deus é perfeito. Tem coisas que eu não entendo. E tem coisas que definitivamente não são agradáveis, como o irmão falou do texto lá de João. Quando o negócio desce arranhando. Mas a gente precisa aproveitar esses momentos, sim. Né? Esses momentos que descem, né? Arranhando, a gente precisa aproveitar. Para se aproximar, para aprender. Se a gente não aproveitar, a gente se desespera. O que Deus tem para nós. Você concorda? Se a gente não aproveitar, se a gente não conseguir tirar o suprassumo de determinadas circunstâncias, porque tem, sempre tem, a gente vira as costas. Você colocou muito legal essa palavra customizar, quando o irmão falou do mandamento 3, né, que é usar o nome de Deus em vão, porque veja bem, ateus tudo bem, a gente, muitos ateus, a gente fala de um Deus, você separa na hora e fala, veja bem, esse Deus aí também eu não acredito, né? E tem muitos cristãos também que criam um Deus que não existe. Inclusive, você pode até falar com ele, cara, esse Deus aí não existe. Esse evangelho não existe, é maldito, é anátema. Gente, tem uma então, questão... tem muito até no meio de nós. Você pode deparar e falar, olha, esse Deus não existe. Você está criando, customizando, quebrando, né, o segundo mandamento, e é criando Deus segundo a sua imagem. Não é segundo a palavra de Deus. O que o irmão falou ali, as pessoas não estão entendendo os textos. Então ela cria um Deus que não existe, fica ateísta, né? Nem cria nada, né? Vamos dizer assim, né? Às vezes ele fala alguma coisa, Deus, aí ele fala, não, esse Deus aí também eu não creio. E às vezes eu não creio, Deus que não existe, Deus que satisfaz os nossos prazeres, entendeu? Sim, e tem uma questão, gente, que a gente precisa tomar muito cuidado. Ontem eu estava assistindo um documentário, coisa de trabalho lá, e num determinado momento ele fala, eu não preciso de intermediários, eu me relaciono com Deus do meu jeito. A minha espiritualidade, o meu relacionamento com Deus, eu que defino isso. E não é assim. A forma do homem se relacionar com Deus passa pela cruz. Não tem outra maneira. Essa foi a maneira que Deus inventou para que o homem pudesse ter acesso a Deus. Não é do meu jeito. Posso ser crente em casa, não sei, mas Jesus é o jeito que Deus deu para o nosso afastamento. Ele provou que é possível, se a gente estiver com Ele, viver uma vida que o agrade. Não perfeita neste plano, que fique claro. Mas que a gente comece a agradar e adorar o Senhor aqui, que vai ser perfeito na eternidade. Mas passa pela cruz de Cristo. Senão a gente vai estar pregando qualquer outra coisa e não. A cruz então se esvazia. Porque, gente, a cruz de Cristo é o concreto que nós procuramos o tempo inteiro. Vocês concordam comigo? Nós não temos necessidade do concreto, porque nós somos terra. A cruz foi a solução que Deus deu para restaurar essa relação que estava perdida. A concretude que nós temos hoje é a cruz, irmãos. O que Ele fez, o que Ele prometeu, estaria conosco todos os dias até a consumação do século, através do seu Santo Espírito. Essa é a concretude. E é uma cruz vazia. Não estávamos procurando concretude? Eis aqui. E a partir daí que ele nos agregou, né? Porque até então. Isso aí. Quer ver as mãos? Então, a gente não fazia nem parte disso. A gente teve a oportunidade de se relacionar com Ele. Voltou para nós a possibilidade que perdemos lá no jardim de conversar, de ouvir a voz, como a irmã Delina falou hoje,
Eis a concretude. É aí que aconteceu, rasgou-se o véu. E foi o véu, e a Bíblia fala de cima para baixo. E aí, mais uma vez, a gente percebe a soberania de Deus. Céu. Ele deixou o céu e veio na terra. Ele veio. Ele veio. Através de Jesus. Como ele falou, né, Sara? Se alguém, só as condições, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, que é muito difícil. Tome sua cruz. Ele não falou, tome o seu presente, tome sua cruz e siga-me. E tudo dentro de uma condição. Se você quiser, você não é obrigado. Negue-se a si mesmo, que é muito difícil. Aí é que está a grande dificuldade do ser humano, porque a gente negar a nossa vida é muito difícil. Nós somos feitos de desejos, né, gente? Extremamente difícil. Então, é o vai desafio. essa linha de raciocínio. Sim, e vocês, eu li o texto e em consonância com o que a gente está falando sobre o Novo Testamento, o texto de Deuteronômio fala sobre alma. Eu volto a dizer, cuide da alma, não cuide da terra que vocês vão estar. Porque a terra já tinha sido feita e preparada para eles, ó. Desde lá de Abraão, lembra? Mas ele mandou cuidar da alma. Alexandre. A irmã estava falando a questão do povo que era cativo, e Deus não só libertou eles fisicamente, mas como escravos eles não podiam nem pensar. Né? Então, quando a gente fala de cosmovisão cristã, a primeira coisa que a gente vê é que Deus deu para o homem uma mente, uma capacidade de pensar, de elocubrar. Né? E aí a gente percebe que, apesar do homem hoje estar livre fisicamente, de poder escolher qual direção vai andar, a mente continua cativa. Né? Então a gente continua decidindo mal, pensando mal, se ancorando em crenças erradas, alimentando mal. Alimentando a nossa memória de maneira errada, porque a gente sabe que a memória é falha. Se a gente não alimentar ela das coisas que Deus colocou para nós, elas irão se perder. Né? A Bíblia fala, olha, você olha no espelho, quando você sai da frente do espelho, você esqueceu a sua face. Mas em um segundo que você acabou de olhar. Né? E a gente se afeiçoa a questões que não são importantes para Deus. E, então, assim, apesar do corpo físico estar liberto, entre aspas, a mente continua presa, continua escrava. E Cristo já libertou a gente, né, do jugo do pecado. Então a nossa mente já foi liberta, mas a gente escolhe às vezes voltar para o Egito da nossa mente. O tempo inteiro, na verdade, né? Porque são aquelas sutilezas, né? A gente trabalhou há um tempo atrás numa das lições sobre a questão da perseguição, como ela se expressa hoje. Ela não é mais tão física, não é tão concreta como, por exemplo, nos países em outros países por fora, mas hoje ela é essa sutileza, essa sutileza que trabalha onde? Se eu aprisiono a mente, eu aprisiono tudo. Mas a liberdade também aprisiona. Você começa a ver na televisão, nas reportagens, você fica preso naquilo ali. Né? Aí você passa a viver num mundo que é fantasia. Bem mágico, né? Fantasia, né? Não é? Né? Eu gosto muito daquela parte de Paulo. Né? Estava sofrendo, não sabe de quê, né? Que é um espinho na carne, cada um diz uma coisa, cada mulher, mas não é nada disso, cada um não diz. Deus diz para ele assim, fica tranquilo, a minha graça. Em outras palavras, continue sofrendo. Continue sofrendo porque na frente você vai ter seu momento de glória, na verdade. Então ele vai o caminho da execução, dizendo, combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Então ele foi para a execução tranquila. A idolatria, o texto do autor da lição coloca assim, a idolatria é um absurdo. Irmãos, a gente carrega um ídolo. Eu vim da igreja, a gente carrega um ídolo. Né? Vocês
estandarte, a gente carrega. Deus nos carrega. Deus é o nosso refúgio. Olha a diferença. O que é absurdo? Como que uma pessoa que é superior é carregada por alguém inferior? E aí a gente vai lá, vamos voltar lá, vamos lá no Novo Testamento. O que Jesus fez com os seus discípulos quando ele estava perto de ser crucificado? Ele faz o quê, irmãos? Ele lavou o quê? Quem manda serve. É muito doido isso para nós. Vocês concordam comigo? Deus, ele é quem ele é e ele veio para servir. E ele nos ensina, nos orienta a fazermos o mesmo. Ele é soberano, ele é santo, ele é incomparável, ele é exclusivo, ele é único e ele nos serviu. Ele vive. A essência de Deus é sempre nos buscando, vocês perceberam? Criou tudo bonito, lindo lá no início. E ele vem gradativamente, cada dia mais nos buscando. Ei, eu quero você perto de mim. Ei, me ouve, parceiro, vem na nossa mente a Bíblia. Todas as histórias, os reis que deram certo, que não deram certo, e continua insistindo. Eu continuo insistindo com você. E às vezes a gente fala com uma pessoa que tem problemas com álcool e droga, você não tem mais jeito. Meu filho, pelo amor de Deus, se Deus acha que tem, vai ser você que vai dizer que não tem. Esse martelo que bate é Deus. Então, a idolatria é um absurdo e não diz respeito à inteligência, adorar alguma coisa feita por nós mesmos. Não diz respeito à inteligência. Ele está fazendo uma coisa que é igual a mim. E eu adoro essa pessoa, eu adoro aquela imagem, aquelas coisas que está ali. Então a gente precisa pensar sobre essa santidade. E isso entra na nossa vida. Na semana passada, Alexandre falou quanto tempo a gente gasta em determinadas coisas no nosso cotidiano. Se a gente for marcar no relógio o tempo que eu fico em determinadas redes sociais ou fazendo determinadas coisas e comparar o tempo que eu gastei em oração e leitura, e aí é um desrespeito à santidade de Deus isso. Porque eu sou um discípulo do Senhor e às vezes a gente precisa se policiar. Porque de alguma maneira eu estou mandando uma mensagem assim, Senhor, espera aí que primeiro eu preciso ver isso aqui. E a santidade vai? Porque ele é santo, mas eu preciso buscar a santidade. Ele é. E eu estou em construção. Ele é. Eu estou em construção. Ninguém está aqui acabado. Ninguém está aqui acabado. Esse processo começou quando eu aceitei a Cristo. Mas a gente está nesse processo de nos assemelharmos à estatura de Cristo. De nos assemelharmos. Com certeza o Criador tem mais valor do que a criatura. Vamos lá, abrir Hebreus 3,13 rapidinho para mim. Alguém achou? Hebreus 3. 3:13. Pelo contrário, exortai mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Exortai-vos mutuamente. Que espaços temos hoje de exortação mútua? Para que não... Pelo contrário, exortai mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje,
aquilo, e nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, não ouvir, não ter cuidado. Né? Que espaço, irmão, temos hoje de fortalecimento mútuo? Pensar na Pipe Marilé. EG, o que mais? Aqui na classe. Aqui na classe. Os cultos. Temos espaços que são dentro de casa. Dentro de casa, sim. Começa em casa. Que eu ia falar, né? Pelo nosso irmão. Né? Exatamente. Vocês perceberam quantas coisas esse texto traz para nós e que às vezes a gente negligencia? Falando com a minha filha hoje, ontem, sobre vir a EBD. Não, mas eu já estou fazendo um devocional. Mas não é só isso. A gente precisa desse espaço. Olha que coisa legal essa troca. Olha o que nós ouvimos da irmã Delinha. Olha o que nós ouvimos do nosso irmão pastor, da experiência dele. Isso nos fortalece. Isso faz a gente perceber que o meu irmão tem as mesmas dificuldades, talvez especificidades diferentes, são outras, mas estamos no mesmo barco. Estamos na mesma condição. E aí a igreja tem trabalhado a questão da unidade. É quando a gente consegue ver o nosso irmão, além do que temos em comum, que é essa nossa natureza de pecar, mas é essa possibilidade de que Cristo nos une enquanto família de Deus. E a gente precisa muito disso. Acho que a gente nunca precisou tanto quanto agora, depois de 2 anos de pandemia. Mas aí a pessoa não vê a escola dominical. Não vou lá não, você mais que o professor. Já ouvi. Mas tem que compartilhar o que sabe, uai. Não é verdade? Cada um tem a sua parte. Eu aprendo com você, na hora que você fala uma coisa que, poxa, não havia pensado dessa forma. Não é verdade? Porque às vezes uma pessoa bem mais humilde te dá uma lição. E assim, eu digo para os irmãos que não é o professor. Eu acho que a gente precisa ter clareza que é a palavra, que o Espírito Santo, porque tem texto, a gente leu a Bíblia inúmeras vezes, a gente sabe disso, mas tem algumas situações, em alguns momentos da nossa vida, em algumas circunstâncias, a gente lê aquele mesmo texto e ele tem um significado diferenciado para mim naquele dia. É o Espírito Santo trabalhando em nós. E aí quando a gente vem num espaço como esse, a gente está dizendo assim: oi, eu quero aprender. Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu quero ser disciplinado por ti, pela tua palavra. Não é pelo professor, pelo pastor. Quando eu venho à casa do Senhor, eu vou para um PG, ou qualquer reunião, eu estou dizendo para ele assim: eu estou aqui. Fala, ensina, disciplina. Porque eu estou aqui. E aí isso é concreto. Isso é concreto. Essa imagem de ficar em casa, a gente precisa ser cauteloso com esse ficar em casa. Eu também preciso fazer essa escolha. Escolher o que eu quero, o que eu desejo, pedir ao Senhor que faça, que venha, que mude, que me fale, que me ensine, mostrar que eu quero aprender, que eu quero ser diferente. Porque senão vai ser legalista. Eu vou obedecer só da boca para fora ela. E assim, isso para Deus não tem nenhum valor. Eu tenho uma dúvida. Quando se trata aqui desse versículo, a gente aqui está tratando no contexto evangélico, dentro da igreja. Como fazer essa exortação fora? Às vezes no meio da nossa família, com pessoas que não são evangélicos ainda. Porque às vezes a gente vai pontuar alguma coisa e mesmo que com muito carinho, você já leva logo fora. Você tá querendo me corrigir, você é santo, não sei o quê, já vem crente. E fica difícil, porque às vezes dói. Você está próximo de alguém que você ama, vê a pessoa cada vez se rolando mais no pecado,
E eu fico realmente sem saber o que fazer e como. Olha, irmã, a minha filha ela não frequenta a igreja. Ela tem 19 anos e meio e ela parou de frequentar a igreja por 14, 15 anos. E eu ficava bastante incomodada com isso. Muito incomodada. Por causa do meu jeito de ser. E aí Deus me deu um soco no estômago quando falou pra mim, não é pela força, mas é pelo meu espírito. Às vezes a gente quer ser mais do que Deus. Ou melhor, a gente quer ser Deus. Eu acho que pode ajudar aqui. A gente quer fazer as coisas, essa é uma capacidade, é uma tendência nossa, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Vocês olhem o povo de Israel, ele não teve um processo de 400 anos no Egito, 40 no deserto, 70 na Babilônia, depois um período de escuridão de mais ou menos 400 anos. Olha o lapso temporal que a gente tem aí para esse tratamento, para esse preparo. A autora desse livro fala que às vezes a gente é igual micro-ondas, crente micro-ondas. Mas quer que as coisas aconteçam rápido. A gente não quer botar no fogo, esperar aquecer. Como é que fala? E o banho-maria, ou gradativamente a gente quer. A airfry é rápido. E a gente faz isso nas nossas relações com Deus. E nas nossas relações, a gente quer ver as coisas acontecerem do nosso jeito, na nossa hora. E aí vem esse soco no estômago, falei, recolha-se a sua insignificância, porque foi isso que eu ouvi de Deus. Recolha a sua insignificância e deixa as coisas comigo. Porque o que eu posso fazer, você não vai fazer. Sério, aqui mais valor que a criatura. É o Hebreus 3:3. Que ele é digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Ela leu 13. Não, ela leu 3? É o 3? Foi, ela leu 13. Eu li o 13 agora. 3. Então, é por isso que eu achei foi o que foi falado, né? Porque esse texto a gente já começou, já 3. Leram o 13 também. Ela tinha falado 13. Aí eu ainda falei, nossa, Eu quero botar um anúncio aqui rapidinho. Irmãos, não desçam de elevador, tá? Vamos ficar. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior honra do que Moisés. 3:13. Esse é o 3:13. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Eu queria ir a esse texto aqui mesmo. Era esse texto que eu preciso caminhar para a gente terminar. Tá bom? É rapidinho que ela me falou um negócio. Eu não estou dizendo que ela não é assim. Eu tive uma ovelha lá em Maracai, na Venezuela, que o marido dela era católico roxo. Ele tinha cheio de santinhos no quarto, né? Ela falou para mim, eu não aguento mais aquele santo. Eu disse, irmã, olhe por ele. Testemunha, ela era uma pessoa segunda. Sabe o que ela fez um dia? Pegou os santos todos, colocou na bolsa e ficou fora. Sabe o que ele fez? Ele foi, comprou o santo, passou código, bolou. Aí ela falou para mim, uma pastora, assim, irmã, vocês cuidavam sua forma de ser. Ela era uma pessoa que vivia na igreja, ela não cuidava da casa. Quer dizer, ela não vivia o que pregava. Deus não faz isso, mas estou falando que Deus não faz isso. Deus não faz, a gente se acha no direito de fazer. Então ela me tornou. Mas eu fiz isso quando eu me converti. Meu pai passou pastor, me deu açúcar, faz. Eu peguei todos os muros que estavam em cima da estante, quebrei a estante. Eu quis botar fogo naquilo, era tanta doideira. Vocês lembrem todas as vezes que
Vamos voltar do povo de Israel, que eles erigiam os postes de idolatria. Deus mandava quem destruir, gente? Quem Deus mandava destruir aquilo? A própria pessoa que o construiu. Ele não fez isso. Para pensar nos textos que falam de todos os ídolos que foram erigidos e vocês que têm que... Ele tinha poder para destruir, gente? Óbvio. Que aí a gente vê a soberania de Deus, mas a incrível incomparabilidade desse Deus no sentido de que ele não faz o que eu faço. Ele não é igual a mim. Se fosse eu, destruiria, porque eu me aproveitaria do poder que eu tenho, afinal de contas, eu sou soberano. Não, eu vou destruir. Você agiu como um Deus. E às vezes a gente acha assim, a gente quer ocupar o espaço de Deus, as atitudes, a gente quer fazer do nosso jeito. Mas da mesma forma a gente tenta pensar como Deus. Deus é muito individual e age com cada um de uma forma. Eu fiz isso com os meus pais hoje estão aqui. E meu pai estava afastado da Igreja Batista há muitos anos, depois que eu tomei essa atitude errada, tá? Confesso que foi errado, que foi desrespeitosa com a fé dele na época. Mas assim, por imaturidade, não sei, aquela questão do primeiro amor, eu fiz, meus pais hoje estão aqui. Meu pai, depois de 40 anos afastado da Igreja Batista, voltou, está aqui. Minha mãe, meus amigos, vários se converteram depois dessas atitudes, dessas eloquências. E assim, é o agir de Deus. Deus age de cada um de uma forma, às vezes não deu certo. Mas aí eu continuo falando, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é orar. Só que às vezes a gente faz o contrário, a gente faz o errado depois. Senhor, dá para ajudar aí? Dá para consertar? Eu fiz. Não, conserta, né? Mas poderia ter sido evitado. Tem que seguir o princípio. O princípio é que Deus é Deus. Se acontece de outra forma, não é o princípio. Acontece? Deus pode. Mas existe um princípio a ser seguido. Eu preciso fechar, caminhar para a autoridade de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eu gosto muito disso aqui. Muito, muito, muito. O exemplo do próprio Deus Pai é lembrado. Deus descansou no 7º dia. Na lei mosaica, o número 7 era repetido 3 vezes. O 7º dia era o dia de descanso obrigatório para todo o homem. O que os homens fazem hoje? Não param. Desde que entramos no processo de industrialização, você cronometra cada processo, cada etapa do processo de industrialização. É isso, né? Eu levo X para isso, aí na hora de precificar, porque eu gastei tanto, é o tempo inteiro isso. Porque a gente se acha muito forte. E aí, agora Deus, sabe Deus? Que é único, espiritual, santo, soberano, incomparável, exclusivo. Ele descansou. Mas a gente acha que não precisa, né? A gente acha que não precisa. A gente pode fazer, continuar o tempo inteiro nessa roda viva. A gente precisa obedecer. E aí, o 7º dia era o descanso. A cada 7 anos, a terra deveria ser poupada das plantações. Era o ano sabático. Sabe o manejo da terra? Que hoje os agrônomos falam. Lá, ó. Aqui, cara, você trabalha na terra 6 anos, mas durante um ano inteiro, no 7º, você deixa a terra descansar? Você deixa a terra descansar. Porque senão ela vai virar um deserto, como muitas cidades aqui próximas da gente, por causa da cultura da cana-de-açúcar. A terra não dá nada. Durante muitos anos, uma cultura só e sem descanso. Deus é bom ou não é? Deus é sábio ou não é? Gente, é demais. Aí vem a outra parte. Após 7 anos sabáticos, 49 anos, o 50º ano era o ano do jubileu. Eu amo isso. Havia liberdade para os presos, retomada da terra vendida e descanso da terra de novo. Olha, Deus está dando orientações de como viver aqui.
que vem os agrônomos e falam que tem que ter um manejo, né? Tem que ter um espaço, um pasto preservado para o capim crescer e o outro fica lá. Para quando chegar na época da seca, que é agora, tem um pasto preservado. A senhora está falando a palavra de Deus, né? Para descansar a terra, eu lembrei uma coisa que não tem nada a ver, mas a palavra de Deus ela é tão atual, assim, mais do que o jornal que vai sair daqui 4 dias. Essa semana, com essa chuva, eu tenho 2 cachorros, eu tenho a pá e a vassoura de ficar no quintal e dentro de casa. E aí eu fui dormir, eu coloquei a pá no lugar errado, ficou na goteira da garagem. E aí de madrugada, aquele silêncio, 2 horas da manhã, eu sem conseguir dormir, meu marido também. E a goteira assim, da pá. Eu falei, meu Deus do céu, e aquela goteira estava tão alta. Meu marido falou assim, sério, que barulho chato. Aí eu lembrei, eu falei, gente, a mulher rixosa, ela é igual a goteira no dia de chuva. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, gente, eu vou lá fora. Eu 2 horas da manhã, eu fui lá fora, abri minha casa, tirei a pá, coloquei no lugar, pronto. Acabou. A gente conseguiu dormir. Eu falei assim, gente, o que é? Gente, como a gente pode fechar, vigiar, cair na cabeça. Eu falei, a gente não consegue dormir. Essa coisa de ficar falando o tempo inteiro, né? Vai pra isso, vai pra aquilo. Estou falando da minha experiência dentro de casa. É isso, que às vezes dentro de casa a gente fica fala com o filho, fala com o marido, fala. E assim, tudo tem seu tempo, né? E aí é importante a gente perceber nessa última parte que a autoridade de Deus, lembra do que ele fala para santificar? Tudo tem um tempo. E as coisas não vão acontecer no meu tempo. Muita coisa, ou se não quase tudo, não acontece no nosso tempo. Se não todas as coisas têm um tempo certo. Tem um tempo de maturação, tem um tempo de crescimento, tem um tempo de não aparecer nenhuma flor. Acho que eu li o exemplo do bambu. Ele fica 5 anos. Ele só dá bambu depois de 5 anos. Mas quando ele dá um bambu de cerca de quase 12 metros, do bambu, acho que da China. Mas ele fica 5 anos lá embaixo, sem você ver nada. Mas está criando o quê? Raiz. Qual a importância da raiz? Sustentar nutrientes, né? Acúmulo. Para ele poder depois dar força para ele chegar um varapau de 12 metros. E o vento sopra e ele não quebra, ele não cai. Ele só balança. Balança, mas ele não cai. Eu acho que essa questão de descanso aí está um pouco confuso, tá? Porque tem gente que pensa que descansar é não fazer nada. Não vai nesse sentido. Mas tem essa verdade, mas eu trabalho a semana toda. Hoje eu não quero fazer nada. Mas aí a gente vai para a segunda parte. A partir do advento da cruz, aí nos volta. Deus descansou. A partir do advento da cruz, domingo, hoje é o dia do Senhor. Por que domingo é o dia do Senhor, irmão? Vamos lá, a revista está aqui, ó. A razão fundamental é que Cristo ressuscitou no domingo. João 20, o nome da gente, vocês depois procurem. Cristo apareceu ressuscitado aos discípulos no domingo. Por que a gente guarda o domingo e não o sábado? Porque hoje nós estamos debaixo de uma nova aliança, que é a aliança que Deus fez conosco através de Jesus Cristo. E tudo gira em torno desta pessoa, Jesus. Dessa atitude dele, a cruz. Tá? Então, outra aparição aos discípulos se deu num domingo, João 20, 26. O Espírito Santo foi dado à igreja num domingo. A prática de se reunir aos domingos era constante na vida da igreja primitiva no livro de Atos. É por isso que a gente escolheu o domingo. É por isso que nós estamos aqui hoje. É uma alusão a tudo que Jesus fez e aconteceu neste dia, domingo. Exatamente. A gente não gosta de coisas concretas. A gente está, o domingo é a concretude da última aliança. O domingo é a concretude da última aliança que Deus estabeleceu com a humanidade conosco.
certo? A gente tem que adorar todos os dias. Porque eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, onde eu estou, eu sou igreja, onde eu estiver. Mas esse espaço aqui precisa ser valorizado. A gente precisa retomar a importância e não só a importância, mas a necessidade. A gente precisa reconhecer que a gente precisa disso aqui. Deus não precisa da gente não, viu? Mas eu preciso. E é muito importante, gente, quando cai 2 meses direto no sábado, no plantão, não são escola, faz falta. Porque por mais que você leia, estude em casa, esse comportamento, essas exercícios. Nossa, é uma delícia. Exatamente. A gente precisa orar para terminar. Obrigada, irmãos. Eu já coloquei, antes de orar, eu já coloquei no WhatsApp da classe os valores que a gente vai gastar para a nossa barraquinha de churrasco, com 650 espetinhos, está tudo lá no site. Eu botei também o Pix, que é o Pix da igreja, mas quem for fazer a doação deve usar o final 04, tá? A direção da igreja, a financeira da igreja achou por bem usar o mesmo Pix da igreja, sendo que 04. Então, as doações para a barraca de churrasco da classe de adultos pode ser transferida através do Pix da igreja. Só que não esqueça de colocar 04 e dizer para mim, ou dizer no privado, ou mesmo no grupo, ó, foi tanto de doação. Tá legal? A gente precisa desse dinheiro para a gente poder montar toda a sua estrutura, comprar o material, comprar carne, frango, salsichão. Eu coloquei tudo isso lá no grupo, tá bom, irmãos? Mas agora nós vamos orar, agradecendo a Deus a possibilidade da gente navegar, né, viajar pelas páginas de Deuteronômio 4 e 5 e incrível como que essas águas do Deuteronômio chegam até nós, né? E como que elas invadem a nossa vida e ela, como a irmã falou, como isso é atual, como isso é atual, né? A gente não pode na questão dos 10 mandamentos, o que vai fundamentar o cumprimento dos demais é como eu me relaciono com Deus. A minha relação com Deus vai determinar e vai moldar a maneira como eu me relaciono com o meu próximo. Pelo menos deve. Tá? Quem sentir o desejo de orar, por favor, ore agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui. Olha, essa família que eu visitei lá, esse senhor tem 81 anos. A esposa dele tem 46 anos. Ela desobedeceu os pais e foi morar debaixo da ponte. Eu sei muito bem a ponte onde ela dormia. Só não conhecia ela na época. Então aquele homem, o seu Silvio, ficou viúvo. E andando pelas ruas de Friburgo, encontrou aquela jovenzinha, suja, e ele se aproximou dela e foi conversar e tal, levou ela para casa, ele já morava com a irmã, cuidou daquela jovem, ele não era cristão, esse senhor, cuidou daquela jovem e falou, mas por que, minha filha, você mora na rua? E ela falou para ele que os pais dela tinham casa própria, mas ela não queria viver com eles porque ela apanhava muito. A mãe batia na batida e ela foi morar na rua. Esse homem cuidou dela. Ela tinha uma base familiar e ela ouvia a palavra de Deus, porque ela foi criada ouvindo a palavra. Com 18 anos ela foi para a rua, com 20 anos ela encontrou esse senhor e eles se casaram. E esse senhor orientou ela a pedir perdão dos pais, voltar, foi na casa dos pais. E essa menina pediu perdão dos pais e voltou para Cristo. E ela orava por esse senhor. E Deus me deu essa oportunidade de ir lá, devolvendo salvação para ele, falar com ele, fazer um apelo para ele aceitar. Mas ela orava por ele. E olha o que Deus fala. Por que eu estou falando isso? Você que tem filho, você que tem sobrinho, você que tem alguém que ora por eles e estão lá onde eles estão, orem.
certo, vai trazer eles de volta. Amém. Quem vai orar? A senhora vai orar? Glória a Deus. Louvado seja, Pai, o teu nome. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento grandioso, ó Deus, de aprendizado aqui, meu Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida da Célia, Deus. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que está aqui, meu Pai. Muito obrigado, Deus, por nos confrontar com a tua palavra, Deus. Muito obrigado, Deus, por nos corrigir, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por essa escola bíblica, ó Deus. Obrigado, Deus. Ensina-nos, ó Deus, a crescer, ó Deus. Que nós diminuímos, ó Deus, e que o Senhor cresça em nós, ó Deus, para a honra e glória do teu nome, Deus. Nos dê, Senhor, sabedoria, Pai. Ó Deus, nos ensina, Pai. Nos capacita, Pai, a viver essa vida, ó Deus, que o Senhor nos oferece, ó Deus. Nós louvamos o teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Nós vamos para o templo, ó Deus, te adorar, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade, ó Pai. E assim nós fazemos essa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada.